Boa noite, amigos e amigas. Que Deus nos proteja hoje e sempre, que tenhamos ânimo, nossos corações, para que possamos receber do céu as bênçãos que estão sendo derramadas por nosso Senhor Jesus Cristo, esse irmão mais velho que não desapega de nós, que entende a gente direitinho como somos, que está ao nosso lado a todos os instantes. Foi promessa dele. Mateus 28, 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Promessa, até o fim do mundo. Uma promessa do Cristo. Então ele está sim conosco todos os dias, todo momento, nos momentos mais tristes, nos momentos mais alegres, qualquer situação, Jesus está conosco. E a gente veio hoje aqui para falar dele, Mestre Jesus. Vamos refletir sobre o capítulo do Vinha de Luz, capítulo 6. Multidões é o título, Vinha de Luz é o livro. A passagem multidões refere-se à multiplicação dos pães. É uma passagem do Evangelho, um dos milagres maiores que Jesus fez. E foi registrado pelos 4 evangelistas. São 2 multiplicação dos pães, porém, a segunda multiplicação dos pães, só Mateus registrou. Existem essas 4 versões, a mesma história, com alguns detalhes de uma para outra versão que a gente pretende aqui abordar, muito interessante para a nossa reflexão. Mateus começa dizendo assim: Jesus estava envolto de muitas pessoas, e então ele disse para os discípulos: passem para outra margem. Jesus entrou no barco e as pessoas que estavam ali viram que Jesus tinha entrado no barco, perceberam para onde Jesus iria e então eles foram a pé. E quando Jesus chegou do outro lado, eles já estavam, as multidões já estavam. Então Jesus desceu do barco, subiu ao monte e sentou-se. E as multidões aproximaram-se, levando muitas pessoas doentes. Eram cegos, aleijados, surdos, mudos, pessoas obsidiadas. E Jesus curou a todos. Ao entardecer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão das multidões. Já fazem 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Não quero dispensá-los sem comer, para que não desmaie pelos caminhos. Então um dos discípulos disse: onde iremos comprar tanto pães para dar para essas pessoas? Nem meio ano de salário seria possível para comprar pães e dar apenas um pedaço para cada um. Jesus disse para eles: quantos pães vocês têm? Ele disse: 5 pães e alguns peixes. Jesus disse: tragam aqui. Jesus pediu para que as pessoas fossem organizadas em grupo de 50 mais 50. Jesus pegou aqueles peixes, aqueles pães, ergueu a mão aos céus, abençoou e foi partindo os pães, dando para os discípulos, e os discípulos distribuindo para as multidões. A mesma coisa Jesus fez com os peixes. Pegou o peixe, ergueu ao céu, a mão ao céu, abençoou e foi partindo os peixes e dando para os discípulos, e os discípulos distribuindo para as multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos. E ao final, Jesus pediu para recolher os pedaços que sobraram, encheram 12 cestos.
Mateus diz que ali estava presente aproximadamente 5.000 pessoas. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Que milagre! Multiplicação dos pães. É um dos milagres, como disse, muito lindo, muito grande, comoveu a tantas pessoas, ainda comove. Como pode, de 5 pães e alguns peixes, alimentar 5.000 pessoas? Alguns estudiosos dizem que esse número pode se entender até por 10.000 pessoas, 12.000 pessoas, porque naquela época só se contava homens, e homens em idade de trabalho, né? Mulheres, crianças, idosos não eram contados. Então a multidão era muito mais de 5.000 pessoas. Essa passagem traz bastante ensinamento para nós, mas a gente vai falar de 3 ensinamentos que traz essa mensagem. Multidões. Meus queridos, entre a selvageria e a angelitude, a distância que separa uma coisa da outra é apenas separado por 5 degraus. É uma escada bem curtinha. Por que a gente demora tanto para escalar ela, né? Se só são 5 degraus. Mas cada um desses degraus tem nome. O primeiro degrau é chamado de bestalidade. O segundo degrau é multidões. O terceiro degrau, discipulado. O quarto, apostolado. E o quinto é angelitude. Então, são ordens que a gente, à medida que vamos evoluindo, a gente vai agalgando cada um desses degraus. E, por incrível que pareça, a gente está apenas no segundo, tá? Segundo degrau ainda. Multidões. Com um pezinho já no discipulado. Cada um desses degraus são patamares largos, que ao acessar um deles, a gente anda e anda para alcançar o outro degrau. Então, a gente está nesse segundo degrau, nas multidões, com um pezinho, eu acredito, no discipulado, nesse terceiro degrau. E o Emmanuel diz assim nessa lição: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores às multidões. E ele segue dizendo aqui: raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Então, o compromisso que nós temos com as multidões parece que quando a gente se eleva um pouquinho, alcança o degrau seguinte, esquece que esteve no degrau anterior e que precisamos dar a mão para aquele que está no degrau inferior. Mas normalmente os homens se esquecem das multidões e deixam multidões ao relento. Uma coisa eles fazem muito: cobram imposto caro das multidões. Meus queridos irmãos, multidão é uma ordem de espíritos carentes, frágil, ignorantes e com tanta vontade de crescer. E para que ele cresça, a oportunidade precisa ser dada para eles. À medida que vai despertando neles uma luz maior, mais vontade ele tem de crescer. Mas como alguém que está caído no fundo do poço, não levanta-se se alguém não der a mão. Se alguém não estender a mão, raramente ele se levanta. Por isso que Deus
derrama graça sobre os homens de bem, para que eles possam estender a mão sobre aqueles que estão nessas multidões, serem chamados. E quando Jesus chama um das multidões, olha só, todos os que andaram com Jesus saíram das multidões. Foi da multidão que Jesus tirou os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, um chamado para o degrau seguinte, o discipulado. Como discípulo do Cristo, o dever de estender a mão para aquele que está no degrau inferior é um compromisso. Por isso que o Emmanuel fala aqui que somos gratos, ou seja, temos um compromisso, né? Entende os espíritos mais elevados que são devedores às multidões. Uma vez a gente saindo da multidão para o discipulado, a gente às vezes tem medo de andar, de seguir em frente, de buscar, porque tem um receio ainda do tempo que estaria na multidão. Mas eu quero dizer para vocês que a partir do momento que você ouve um chamado e segue Jesus, saindo da multidão para o degrau seguinte, Jesus é responsável por você. Você não tenha medo de seguir o grande mestre, não tenha medo de fazer suas orações, não tenha medo de vir ao centro, não tenha medo de encarar essa leitura tão árdua, essa literatura tão árdua que é o Espiritismo, estudar o Espiritismo. Porque, meus queridos irmãos, cada livro que você ler, você é entusiasmado a ler mais um. Porque a tua cabeça começa a abrir para um mundo que você nem imaginava existir. E então esse mundo vai abrindo-se e uma alegria vai entrando em teu coração, em tua mente, em tua consciência. É uma alegria que vem acompanhada de uma grande verdade, que é felicidade, sabe? É você ter certeza que está no caminho certo. Então não tenha medo de seguir o grande mestre, porque estando com Jesus, Jesus paga a sua conta. Onde você estiver, Jesus vai pagar a sua conta. Então não tenha medo o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir amanhã. Não. Ele mesmo já disse, não se preocupe com isso, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Ele paga a conta, onde nós estivermos. Como um trabalhador do Cristo, Ele é responsável. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, Jesus entrou no barco. Olha só, o barco era dos discípulos. O remo também era dos discípulos. Quem sabe tivesse algumas redes ali, também era dos discípulos. Mas a direção é do Cristo. A partir do momento que entramos no barco do Cristo, tenhamos consciência disso. Vamos trabalhar, vamos ter que remar, vamos ter que pescar, tá? Mas a direção não é mais nossa, a direção é do Cristo. Ele disse, passe para o outro lado. Ele sentou no barco, não tenha dúvida que o remo estava, o leme estava na mão dele. Assim é a nossa vida, meus queridos. Seguir o Mestre Jesus é a gente se entregar, é a gente confiar na direção que Ele está nos levando. Quando em nossas orações
Pedimos para o Mestre Jesus saúde, paz, fé, paciência, pão de cada dia e tudo mais. A gente pede para Ele, mas às vezes a gente não dá direção para Ele. Às vezes a gente quer remar, a gente quer pescar, mas a gente quer dirigir o barco também. A gente não confia no Senhor Jesus. E se a gente está pedindo para que Ele dirija, como pode? Estamos equivocados? Acho que sim, né? A gente está equivocado. Porque se a direção é do Cristo, por que a gente quer dirigir o barco também? Por que a gente não deixa nas mãos dele? O apóstolo Tiago diz assim: vocês não recebem porque não pedem. Mas vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pois é, em nossas orações, às vezes a gente pede o que não é bom para nós. E a gente pede com insistência. E às vezes não recebe, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas a gente quer. É como se a gente quisesse dirigir o barco. Né? A gente quer dirigir o barco. Eu quero aquilo que eu quero. E por que Jesus não está me dando? A gente não imagina que talvez aquilo que estamos pedindo não é o que realmente é bom para nós. Não é o que vai nos fazer bem, não é o que vai nos fazer crescer, não é o que vai nos trazer felicidade para nós e para aqueles que estão próximos de nós. É a gente somos nós querendo dirigir o barco. Não. É preciso que, quando nós coloquemos a orar, pedir ao Senhor para aliviar nossas dores, para nos dar o pão de cada dia, para nos trazer paz, é preciso que a gente confie no grande Mestre, deixe que a direção seja dele. Porque, como disse o apóstolo Tiago, a gente pede, não recebe porque não pede, não ora. E se ora, pede, mas não recebe, porque estamos pedindo mal. Estamos pedindo algo que vamos gastar, se Ele nos der, com supérfluo. Nem serve para nós, nem para o outro. Então, é necessário que a gente faça essa análise do que realmente queremos, o que é bom para nós, e tudo que é bom para nós tem o outro. Tudo que é bom para nós é bom também para o outro. Quando analisamos a passagem do Cristo, quando nos diz sim, sim, não, não, que a tua palavra seja sim ou não, quer dizer que se é sim, analisem bem, é bom para mim? É bom para o outro? É sim. Mas se é bom para mim e não é bom para o outro, logo a nossa palavra tem que ser não. Mas se é bom para mim, não é bom para o outro, e eu estou dizendo sim, eu não agrado a Deus. Então, esse é um ensinamento interessante para que nós possamos nos entregar nessa lida em que nós estamos, todos nós, em busca de dias melhores, que em nossas orações a gente faça os pedidos. É preciso pedir. Alguém pode até pensar, se Deus sabe de todas as coisas, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele sabe justamente do que eu preciso, por que é que eu tenho que pedir? Né? É uma questão que algumas pessoas fazem. Por que eu tenho que pedir? Se Ele sabe o que eu estou precisando? Deus quer ter com você um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você. E é por isso que Ele quer que você peça. Ele quer conversar.
Ele quer que você conte para Ele onde está doendo. Por isso que Jesus disse que nós precisamos pedir. E é por isso que eu estou dizendo, nossos pedidos, que nós façamos essa colocação sempre dessa forma, na intenção de que vamos trabalhar, vamos remar, vamos pescar, mas a direção é dele. Terceiro ensinamento que essa passagem nos traz. Quem conta esse detalhe é João. Ele diz que Jesus pediu para separar as multidões de 50 em 50 pessoas. Organizem a multidões em grupo de 50. E após ser organizados em grupo de 50, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu o pão e deu para os discípulos, e os discípulos distribuíram para as multidões. Pois bem, Jesus pediu para organizar. Assim, isso aqui serve para nós. Você quer participar da ceia do Senhor? Quem quer participar da ceia do Senhor? Quem quer comer o pão do Senhor? Todos nós queremos, né? Pois bem, precisamos organizar a nossa vida. Precisamos organizar a nossa vida primeiro, porque Ele pediu para organizar primeiro, grupos de 50, e foi depois de organizado que Ele partiu o pão. Não queira, nem imagine que vai participar da mesa do Senhor sem antes organizar a sua vida. E aqui está um detalhe interessante para que nós possamos ser abençoados. Senhor, me dai graça, Senhor, me dai paz, Senhor, me dai luz, Senhor, me dai felicidade. Mas a vida a gente não organiza. A vida às vezes está meio bagunçada. Como que a gente quer receber se a gente não organiza primeiro? Como é que a gente quer ter sorte se a gente não busca nos informar, crescer como pessoa, né? Nos preparar para receber aquela bênção, aquela promoção, não é? Então vamos nos organizar. Esse ensinamento é muito interessante porque muitas vezes a gente pede insistidamente, quero, anos e anos orando, mas ao lado está meio bagunçado, desarrumado, a nossa casa está desarrumada, nossa vida desarrumada, e a gente quer receber. Então, organizar a vida para poder participar da ceia do Senhor. E aí segue algumas dicas para que nós possamos organizar. Agora, na abertura dessa nossa fala, nosso irmão Roberto falou sobre o Evangelho no lar. Essa é uma dica. Organizar a nossa vida começa justamente com a oração. Evangelho no lar é oração. Vamos orar. Às vezes a gente passa a semana sem fazer uma oração, né? Às vezes vai orar, mas é como que a boca falando e o ouvido não escuta. A boca fala e o ouvido não escuta. É como se a alma não estivesse ali. Então é necessário nos organizarmos também para fazer a oração, para fazer o Evangelho no lar. Isso é muito importante para organizar a nossa vida. Evangelho no lar. Todas as semanas, todos os dias. Olha só, gente. Aqui na frente, normalmente, algum dos nossos irmãos fala do Evangelho no lar e até propõe 15 minutos por semana. Já ouviram? 15 minutinhos por semana, o Evangelho no lar, escolha um dia. Isso é muito bom, tá? Muito interessante. Precisamos começar assim.
Porém, para aqueles que já estão com a mão um pouco encaliçada, Evangelho é todo dia, todos os dias. Orar é todos os dias, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, quanto mais você pede, você vai recebendo, porém, mais compromisso você passa a ter. Isso é muito interessante para que nós possamos ir organizando nossa vida para participar da ceia do Senhor. Outra coisa interessante é o nosso vocabulário. Como é que está acontecendo? Que maneira a gente está se dirigindo aos outros, né? Retire do seu vocabulário as palavras não muito agradáveis, palavrões. Retire de seu vocabulário. As palavras chulas atraem espíritos também do mesmo nível. Então, retire, principalmente dentro de casa. Não devemos falar palavrão dentro de casa. Não. É o lugar do teu aconchego, da tua confiança, da tua intimidade, da fidelidade. Como é que você leva para sua casa esse tipo de coisa? Organizar a vida começa assim. A gente simplesmente começar a melhorar o nosso jeito de falar, nosso jeito de dirigir-se aos outros. Tá? Os espíritos obsessores, para eles é um prato cheio quando a gente começa a xingar, a falar palavrão, principalmente dentro de casa. É tudo que eles precisam para nos assediar muito mais. Então, é uma outra maneira, ou seja, mais um ensinamento para que nós possamos, meus queridos irmãos, organizar nossa vida e participar dessa ceia do Senhor, que tanto a gente quer, tanto a gente precisa, e é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está trabalhando, e as nossas buscas, elas irá ser um norte para nós, mas também para aqueles que nos acompanham, nossos entes queridos, esposo, esposa, irmão, irmã, filhos, filhas, ou seja, para a família inteira. Então você não leva o pão daqui, nesse momento, só para você. Não é só você que será saciado por esse pão. Não, você está levando para casa. Quantas pessoas tem em casa? Ah, minha casa é grande, minha família é muito grande, só eu. Olha, Jesus, Ele alimentou 5.000 homens com 5 pães. Pois bem, o pouco que você está levando para a sua casa, ele também será multiplicado lá e alimentará a todos que lá estiverem. Porém, repito, precisamos organizar para poder receber o pão do céu. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e muita paz no coração de todos nós. Espiritualidade maior que nos acompanha, que nos dirige, que está ao nosso lado, emissários do Senhor, Jesus, vós fossem dirigidos por esse grande mestre para nos apanhar, para nos buscar, nos incentivar, está ao nosso lado e nos consolar. Irmãos amados, que Jesus abençoe a todos, que Jesus o proteja ao mentor dessa casa e a todos os nossos guardiões, que a paz de Jesus estenda-se sobre todos os lares, em toda essa cidade, todo esse torrão que a gente está pisando, e que todos os filhos de Deus recebam do céu esse pão e sejam saciados, e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos
a cada dia, a cada manhã, cada noite, ser saciado com o pão do grande Mestre Jesus. Que assim possa ser e assim será. Graças a Deus.